O cuidado humano, ou cuidar de si, representa a essência do viver, né? Exercer o autocuidado é uma condição humana. Agora, o cuidar do outro pode representar uma condição temporária, circunstancial ou durar por toda uma vida. Pode envolver uma pessoa ou várias pessoas nesse cuidado. E quais são os direitos de quem cuida de alguém, né? Qual é o lugar dessa pessoa e quais papéis ela desenvolve? Nós vamos falar sobre isso aqui no Saúde na Roda. Nós convidamos a Bruna Rocha, que é vice-presidente da AME e gerente-geral da Crônicos do Dia a Dia, e o historiador Jaime Fernando dos Santos Júnior, com um nome tão longo que eu nunca lembro, porque ele é mais conhecido como Jota. Está aqui conosco esse casal tão simpático e que muitos já conhecem, né, da AME-CDD. Tudo bem, Bruna? Tudo bem, Jota? Sejam bem-vindos. Bom, gente. Tudo bom. Você quer falar? Eu estava pensando, além da questão da experiência como historiador, foi a questão do cuidado que nos chamou a gente. Bom, eu acho que, contando um pouquinho da nossa história de cuidado e cuidador, né? Eu brinquei antes da gente começar o programa que isso aqui pode virar casa de família, né? Eu sou a esposa do Jota. Nós dois temos esclerose múltipla, eu tenho diagnosticado há 20 anos e o Jota tem há 8, né? Faz 8 anos, um pouquinho antes da gente começar a namorar. A gente se conheceu por conta da esclerose, então eu já tinha um blog, eu já falava sobre esclerose múltipla nas redes. E quando ele teve o diagnóstico, ele fez o que todo mundo faz, é entrar no Google, me encontrou, a gente se conheceu pelo diagnóstico e se apaixonou por tantas outras coisas. E a gente começou uma rotina de cuidados entre nós dois, né? Eu brinco que eu venho numa linhagem de cuidadores, né? Eu cresci vendo o meu avô cuidar da minha avó, que sempre foi uma pessoa com doença cardíaca grave, e aí a minha mãe cuidando depois deles de idosos, a minha irmã que tem uma deficiência intelectual severa e esquizofrenia, então sempre vi muito a minha mãe cuidando, e fui cuidada, muito bem cuidada na minha adolescência quando eu tive o diagnóstico de esclerose múltipla, e o meu diagnóstico na adolescência eu tive um quadro muito grave, eu perdi movimento de perna, de braços, de membros superiores e membros inferiores e visão. Eu fiquei com uma visão bastante limitada durante um bom tempo. E foi a minha mãe quem cuidou de mim, né? Quem tomou esse cuidado para si e que me impulsionou a, enfim, ir recuperando o que era recuperável e tocando a minha vida do jeito que dava e não me sentindo tão mal por ser totalmente dependente, né? O período que eu fiquei totalmente dependente, eu posso dizer que foi muito difícil. Foi muito difícil porque é muito difícil com 17 anos a gente se ver tendo que aprender a comer de novo, tendo que não conseguir ir no banheiro sozinha. Enfim, coisas que parecem tão natural para quem já faz, que quando a gente deixa de fazer, né, pegar uma caneta para escrever. Então, assim, é muito difícil aceitar o cuidado. Realmente é um processo muito complicado. E quando eu conheci o Jota, eu me lembro muito bem de uma pergunta que eu fiz para ele, porque na época que a gente se conheceu, a gente estava no mesmo nível da esclerose ali, usando bengala, né? Nós dois usávamos bengala na época. E eu me lembro que eu perguntei para ele se eu ficasse muito ruim, se ele cuidaria de mim, porque era uma realidade que poderia acontecer. E ele disse que sim, enfim, mas no fim das contas, né, o Jota tem... Hoje eu estou bem pior, assim. O Jota tem o tipo primária progressiva, para quem conhece esclerose múltipla, é um tipo mais agressivo, mais severo, não tem medicação ainda eficaz. Então, o Jota foi da bengala para as duas muletas, das duas muletas para o andador, do andador para a cadeira de rodas, da cadeira para a cadeira motorizada. E hoje, né, a gente vive essa realidade. Mas esse cuidado que era temporário se tornou permanente e teve que pensar o cuidado, porque eu tinha um agravante. Minha esposa era a principal cuidadora. E assim, e os dois com a mesma doença. Então, assim, a gente teve que organizar rotinas para que funcionasse, para que eu não adoecesse também. Eu acho que isso é uma das grandes preocupações de quem é cuidador familiar. E cuidador que cuida só
eu conto com a minha sogra ajudando, com a minha mãe, que continua cuidando de mim, né? Quem cuida do cuidador? Sempre tem o cuidador do cuidador, né? Todo mundo é um pouco cuidado. Mas o quanto a gente precisa ter essa coisa de uma rotina bem específica e desse diálogo entre cuidador e cuidado, né? Para que não vire uma rotina pesada para nenhum dos dois, para que os dois se ajudem nesse cuidado, para que se reconheçam e se respeitem os limites também, né? Afinal, eu cuido de uma pessoa adulta, né? Eu não posso achar que ele é uma criança que não tem condições de decidir por ele mesmo, que não tem gosto, que não tem vontade, enfim. Mas é bem difícil, assim, posso dizer que é um processo, não é assim do dia para a noite. Uma hora para outra, Não, então até quero que já vocês contem assim um pouquinho mais detalhadamente, porque eu tenho certeza que muita gente que está assistindo o programa aqui vai se reconhecer nesse lugar ou de ser cuidado ou de ser cuidador, ou de ver pelo menos na família, né? Eu falo assim, pela minha família, eu vi muito a minha mãe, as minhas tias cuidando da minha avó, que teve 3 AVCs, então ela realmente passou por um processo, como vocês dizem, né? Não foi de uma hora para outra, porque os AVCs foram sendo cada vez mais agressivos, num espaço de tempo considerável, né? Então, mas é muito difícil, eu desafio você que está assistindo aqui o Saúde na Roda a não conhecer uma história de cuidado que seja pessoal ou bem próxima a você. Mas eu vou chamar aqui a nossa outra convidada, aqui no Saúde na Roda, que é a Mariana Rosa, jornalista, ativista dos direitos da pessoa com deficiência, integrante do coletivo feminista Ellen Keller. A gente já teve a oportunidade de conversar com ela em uma edição do Saúde na Roda, né, sobre capacitismo. Mariana, seja bem-vinda, viu? Obrigada por ter arranjado um espaço na sua agenda aí para falar com a gente. Eu que agradeço, Camila, o convite. Estou feliz de retornar aqui, sempre em boa companhia, né? Da outra vez com a Vitória e a Fatine, agora com a Bruna e o Jota, que eu estou tendo o prazer de conhecer hoje. Então, obrigada pelo convite. E você também tem histórias com cuidados, papel de cuidadora, de cuidada. Conta um pouquinho dessa sua parcela da vida para a gente também. Bom, eu acho que hoje, principalmente como cuidadora, né, eu tenho baixa visão, então em alguns momentos eu também preciso ser cuidada, mas eu também vou querer falar um pouquinho sobre essa coisa do em alguns momentos. Acho que eu preciso a gente falar do cuidado a partir de uma outra perspectiva. Mas, enfim, respondendo diretamente a sua pergunta, eu tenho menos necessidade de mediação, de apoios, né? Os apoios que eu preciso são mais ou eletrônicos ou de uma bengala, enfim. Não exatamente de uma pessoa, né? A menos para algumas atividades que me são mais difíceis, dada a precariedade da visão. Então, por exemplo, eu não dirijo, né? Então, eu dependo de outras pessoas, e aí não estou falando só das que moram comigo, mas dependo de um ônibus, dependo de um táxi, eventualmente, né? Dependo de um meio de transporte que outras pessoas façam. Eu não, por exemplo, não corto a unha da minha filha, né? São coisas, assim, do cotidiano que não posso fazer em razão da baixa visão. Mas sou a principal cuidadora da minha filha, que tem 7 anos, tem paralisia cerebral. No caso dela, essa condição se expressa por uma limitação importante da condição motora, né, da coordenação. Então, a Alice é cadeirante, ela não tem o controle cervical, né, não anda, não senta, não fala, ela precisa de apoio, mediação para todas as atividades cotidianas, das mais elementares às mais elaboradas. Ela precisa de mediação para comer, para ir ao banheiro, para trocar de roupa, para brincar, para estudar, para se divertir, para descansar, né? Enfim. A Alice também tem epilepsia, né? Então ela tem convulsões diariamente, o que significa que isso também exige um lugar de cuidado, que faz com que seja importante a gente aprender a lidar com a impotência, né? Eu acho que a convulsão, a epilepsia, traz muito essa perspectiva, porque é um limite muito tênue. No caso da Alice, é uma epilepsia refratária à medicação, é uma condição do cérebro dela. O cérebro dela tem várias lesões, então ele tem o tempo todo que se reajustar, se readequar, buscar caminhos e nisso ele convulsiona.
Hoje a gente já conhece mais ela, né? A ponto de saber quais são os fatores desencadeadores de convulsões, então a gente evita esse tipo de coisa. Eu já sei, por exemplo, às vezes as convulsões, inclusive, são amigas, né, do cuidado, porque quando ela aumenta as convulsões, eu sei que ela está ou com dor, ou com infecção, ou com inflamação, né? É um indicador que é óbvio que eu não quero ver minha filha convulsionar, mas se ela está convulsionando mais do que é o padrão, isso me ajuda, me alerta, é um sinal do corpo, né? Mas, ao mesmo tempo, é isso, é um equilíbrio. Eu não posso dar a ela toda a medicação do mundo. Primeiro, que isso não seria suficiente para conter as convulsões. E, segundo, que isso retiraria a Alice do mundo, né? Ela seria uma criança dopada, ausente. Então, o equilíbrio disso significa manejar uma pessoa que tem convulsões diariamente e, com isso, manejar a minha impotência, né? A minha tristeza em alguns momentos, né? A minha dor de vê-la numa situação de sofrimento, que ela reclama quando ela já é mais habituada, mas às vezes é muito forte e ela fica choramingando depois, e é muito ruim de vivenciar isso, né? Mas eu entendo que tudo isso é parte da nossa experiência de vida, né? Não estou aqui romantizando, longe disso, mas ao mesmo tempo a gente não pode negar que a vida não é feita só, né, de aspectos bons, um mar de rosas. A vida também é feita de dor, de sofrimento. Isso faz parte, né? Então acho que não é romantizar, mas também não é negar que isso seja parte desse bolo, desse combo que é estar vivo, né? Então, acho que tem muitos aspectos que o fato de eu ser uma cuidadora me traz, né? Sempre nesse limite de pensar mais do que a viabilidade da vida, né? Que é o cuidado garante a viabilidade. Não existe vida sem cuidado, né? A vida não é possível se não existe cuidado, mas mais do que a viabilidade é pensar no fato de que vale a pena, né? Vale a pena. Não se tem cura, é uma condição por vezes precária, a gente flerta com a precariedade, com a vulnerabilidade em vários momentos e ainda assim vale a pena. Vale a pena por outras razões que não são a condição do corpo, né? E acho que isso é importante da gente compreender nessa perspectiva do cuidado também. É como da outra vez o Jota falou, né? Que não foi uma questão temporária, é uma questão que vai perdurar por um bom tempo, né? Eu queria a visão de vocês de como que é o acolhimento desse sentimento, né? De necessitar de cuidado e de, no caso da Mari, né? Da Mariana, né? A intimidade, né? No caso da Mari, se tornar cuidadora por um período que você não tem uma linha de chegada. Você vai ter que, né? Estar neste lugar de cuidadora por um tempo que não é previsível, né? Vocês se lembram do antes e do agora? Quer dizer, e de que maneira isso molda? Faz parte da identidade? Uma vez eu entrevistei um jovem para a AME, que a gente estava falando sobre amor na adolescência, parecia que não tinha nada a ver, né? 17 anos, um rapaz bem jovem, né? E ele falou assim, olha, a esclerose múltipla não é o que eu sou, mas ela é uma característica já da minha identidade, né? Ela define algumas escolhas que eu faço, e pode definir escolhas que outras pessoas fazem relacionadas a mim, quer dizer, não quero ficar rodeando muito, mas se vocês puderem compartilhar isso com a gente, né, do antes e o depois. E essa questão da identidade também, vamos começar com a Bruna, depois pode ser o Jota, e depois a Mari, a gente dá uma ordem nesse negócio aqui, senão a gente vai querer falar muito. A gente vai falar muito. Vamos lá, Bru. Bom, eu acho que a questão da gente ser... tem uma questão que a Mariana disse que eu acho muito importante, é uma palavra que parece que não faz tanto sentido, assim, talvez as pessoas não tenham no dia a dia, que é mediação, né? O cuidado de uma pessoa com deficiência, muitas vezes as pessoas levam como se fosse aquela coisa de caridade, de afeto, sempre não, é uma mediação, né? Uma mediação para que a pessoa possa viver nesse mundo, né? Então, assim, eu não tô decidindo pelo Jota, assim, tanto que às vezes ele me pergunta assim, eu pergunto qual é a camiseta que tu quer, e ele diz, escolhe, eu digo, não, é você que vai botar a camiseta, você que tem que escolher, né? Então, assim, a gente faz algumas mediações para que a pessoa possa ter uma vida social. Eu vejo isso muito com a minha irmã, que ela tem uma deficiência intelectual bastante severa,
e ela tem a esquizofrenia, então a participação dela social é muito diferente da maioria das pessoas, e o que a gente faz com ela é uma mediação para que ela possa viver no mundo social, né? Da forma dela, do jeito dela, com os gostos dela, que pode não agradar todo mundo, né? Então, assim, por exemplo, ela tem perseverações, né? Que é aquela repetição, que muitas vezes para a gente que está todo dia e cuida, é extremamente desafiador conviver com isso, porque chega momentos que irrita, tem momentos que a gente se cansa, tem momentos que a gente não quer, né? Assim como agora eu vou trazer algumas coisas da intimidade da nossa vida, assim, né? Trocar fraldas de adulto, gente, trocar fralda de adulto é uma dificuldade muito grande, né? É pesado, é penoso às vezes. E nem todo dia a gente vai fazer isso com bom humor e um sorriso no rosto, mas é uma questão que precisa ser feita, né? Por uma questão de sobrevivência, que a Mariana disse assim. Então, é um cuidado que permite que a pessoa continue vivendo mesmo, e a mediação para que a pessoa possa se expressar da forma dela, né? Então, assim, eu acho que são as palavras muito importantes, assim, a sobrevivência e a mediação, né? Só pegando a questão da mediação, é muito importante, eu acho, na questão do cuidado, não ver os papéis como estanques ou firmes, mas ver o cuidador, o cuidado como possível de cuidar de alguém. Eu percebo isso com o Francisco, que é o nosso filho. Às vezes eu preciso do cuidado dele, mas como ele me enxerga como pai, como alguém que tem uma autoridade. É importante não ver um ponto fixo nessa relação. A gente tem muitas conversas sobre isso, né? Principalmente porque a gente conversa muito sobre essa questão da identidade com uma doença. Foi meu tema né, no doutorado, dessa identidade que a gente acaba adquirindo com uma doença que nem sempre é negativo, né? A gente vê a identidade é uma coisa positiva, a doença é uma coisa negativa. Mas pode ser positivo também, porque faz parte daquilo que eu sou, né? A gente faz 20 anos que eu tenho o diagnóstico de esclerose múltipla, moldou inúmeras escolhas da minha vida, e nem todas foram negativas, né? E mesmo a impotência que eu tenho perante o cuidado, muitas vezes, que é desesperador, né? Eu brinco sempre, eu sempre digo que depois que eu vi o Jota, eu tive que cuidar do Jota em várias situações, e eu consegui entender o desespero da minha mãe, de quando ela dizia assim, o que me fere é a impotência de te ver doente e não poder fazer nada, né? E ao mesmo tempo eu me vejo lá adolescente dizendo para ela assim, mas estar ao meu lado é me ajudar. Então essa questão de eu ter sido muito tempo bastante cuidada, né? Por isso, eu também acho que a gente é cuidado o tempo inteiro. Se a gente não fosse cuidado o tempo inteiro por tantas pessoas, a gente não estava aqui. Todos nós somos cuidados em alguma medida, né? Mas assim, o fato de eu ter sido cuidada por estar dependente depois de adulta, me fez ter uma outra visão sobre o cuidado. Então, assim, eu sempre olho para o Jota e digo assim, eu quero que ele tome as decisões dele mesmo, eu sabendo que tem dias que ele não consegue nem falar direito, mas eu quero que ele me diga da forma dele as coisas. Ou quando eu vou trocar uma fralda, vou fazer uma sondagem, vou fazer algum procedimento no corpo dele, assim como a gente faz com uma criança, ou deveria pelo menos fazer, eu tenho que avisar ele o que eu estou fazendo. Né? Então, assim, olha, vou fazer tal coisa agora, né? E não fazer aquela coisa no automático, porque se faz todo dia e tem que se fazer. Né? E aí vem um pouco aquela questão também da infantilização do cuidado, né? Que é uma infantilização no aspecto negativo, não no aspecto positivo da infância, né? Que às vezes a gente faz com criança também, a gente não deixa a criança ter gosto, não deixa a criança escolher, não deixa a criança sentir, porque tem que ser da nossa forma, né? E é o que a gente faz muitas vezes, ou que a gente sente muitas vezes ao ser cuidado, né? Aquela coisa assim, você depende de mim, eu vou fazer do meu jeito porque é assim que é feito. E não, né? É uma relação, e relação exige os dois lados. Então, os dois lados têm que se sentir confortáveis minimamente, achar um meio termo quando não houver, não sei, assim. Então, é uma questão que a gente debate muito aqui em casa, assim, e conversa muito, porque a gente vê que existem diferentes formas de cuidar, né? Diferentes formas de ser cuidado e da gente se permitir ser cuidado, que não é fácil, é um processo, às vezes demora, tem dias que é muito tranquilo, tem dias que é terrível, né? Então, assim, não é todo dia a mesma coisa, só porque são as mesmas pessoas, mas, assim, eu acho que eu sempre digo para o Jota também uma outra questão, quando ele estava melhor fisicamente,
mas emocionalmente ele ainda não tinha aceitado o cuidado, era muito mais difícil cuidar dele. Era muito mais difícil. Como que era isso para você, Jota? E em qual momento você aceitou? E aí, aproveitando também para eu te ouvir um pouco sobre essa questão da identidade. Eu acho que a Bruna falou uma coisa que é super importante, assim. Eu, de fato, era mais difícil porque eu não aceitava o papel que eu precisava ser cuidado. Eu percebi que eu precisava isso. Opa, eu vou fazer, deixar a vida da minha esposa mais difícil se eu for, sei lá, fazer uma força ao contrário. Então, eu tentei melhorar a situação. Mas, com relação à identidade, tudo foi assumir que é mais fácil, tanto para mim, quanto para ela, quanto para minha mãe que me cuida. É mais fácil o trabalho se eu não ser uma pessoa tão rabugenta ou ser uma pessoa que dá trabalho. É engraçado isso, assim, engraçado, né? No nosso contexto, porque eu escuto isso de muita gente, sobretudo dos idosos, né? Os idosos falam, não quero dar trabalho nenhum, né? E etc. Porque no caso do idoso, mesmo que não ocorra nada, nenhum diagnóstico de alguma doença crônica, uma hora, né? Enfim, a mobilidade fica reduzida, a questão cognitiva também tem uma queda. Então, essa coisa de, não quero dar trabalho para ninguém, é tão difícil a gente... Imagina a luta que foi para você, Jota, quando você fala assim, não, quer saber? Eu vou relaxar entre aspas, né? Eu vou me permitir ser cuidada, eu vou deixar a minha esposa cuidar de mim, não tem nada de mal nisso. É a prova de, também, sem romantizar, né? Muito companheirismo, né, gente? Porque tem vários casais que se separam nesse contexto. Tem homens que se separam de mulheres quando descobrem que um filho tem alguma questão também, né? Uma vez eu fiz uma entrevista com o pessoal da ACD e só tem mulher lá. Depois a gente vai falar sobre o papel, né, da mulher nos cuidados, mas passando para a Mari já agora, que contou para nós a história, né, da filha e tudo mais. Como é que foi para você, Mariana, quando você se deparou com essa questão, né? Isso mudou um pouco a sua leitura de como seria a sua vida dali para frente? E de que maneira isso também contribuiu? Quantos anos tem sua filha? 7 anos. Então, faz quanto tempo que você soube que o diagnóstico dela? 7 anos, desde que nasceu. Então, há 7 anos você considera que estar neste lugar de cuidadora dela, né, com esse empenho que você já narrou para a gente, moldou um pouco e de alguma forma, né, contribuiu para suas escolhas de vida ou não? Como é que foi para você em sendo mãe? Porque a mãe carrega uma culpa de saída, então a gente fica, né, com várias coisas. Eu tenho que cuidar deste filho, eu tenho que cuidar dela. Como foi para você? Conta um pouquinho para gente. Eu acho que traz a noção de que a qualidade do cuidado que eu puder ofertar a ela interfere diretamente na dignidade da vida dela, né? Quanto melhor, quanto mais qualificado for esse cuidado, afetivamente, amorosamente, enfim, em todos os aspectos, né? Mais digna vai ser a vida que ela vai ter. E isso, num país que não tem uma política de cuidado, faz com que a gente se desautorize até a adoecer e a morrer. Como a Bruna disse, né? A gente fica assombrado pensando, eu não posso adoecer, eu não posso morrer, porque tem uma vida que depende de mim. E isso é avassalador, né? Porque é como se a gente colocasse nas costas das pessoas que têm esse maior nível de dependência o problema, e o problema não está
nelas, nem em nós, né? O problema está numa ausência, numa ignorância em torno da necessidade de cuidado para a perpetuação da vida, de cuidado de todas as pessoas, de todos os corpos, né? Se a gente for olhar isso numa perspectiva ampliada, a gente vai ver que falta cuidado para a população negra, que existe um genocídio em curso. A gente vai ver que falta cuidado para as mulheres, porque as mulheres são negligenciadas nesse papel, porque são vistas como aquelas que exercem esse papel. A gente vai ver que falta cuidado com as crianças, a gente vai ver que falta cuidado com as pessoas que têm doenças crônicas, que têm alguma deficiência. Então, não existe uma política de cuidado, e isso sim faz com que nós, mães, né, falando do meu lugar de mãe, nos sintamos oprimidas, né? É isso, acho que é bom a gente nomear para que não fique aquela coisa de que é um fardo ter um filho. Não é. É maravilhoso ter a filha que eu tenho. Não trocaria ela por nenhuma outra, não que isso pudesse ser uma opção, né? Mas é maravilhosa. A minha filha é maravilhosa, a vida dela é maravilhosa, com todas as dificuldades que possam caber nessa palavra vida e nessa palavra maravilhosa. O problema é o desamparo que a gente vive enquanto sociedade. O problema é a falta de política pública, o problema é a falta de perspectiva, né? O problema é eu pensar que eu não posso envelhecer, que eu não posso travar a coluna, que eu não posso pegar uma infecção uma né? Enfim, não posso ter nada, porque não vai ter quem cuide. E eu digo assim, a partir de um lugar, de uma pessoa que tem uma posição lá nas classes sociais, né? Eu posso eventualmente pagar alguém, né? Imagina as pessoas que não podem fazer isso, que não podem pagar um cuidador, né? Isso deveria ser garantido pelo Estado. Então, acho que a gente acaba... quando a gente fala de cuidado, é preciso a gente pensar na perspectiva de gênero, né, no machismo, na misoginia que envolve esse lugar, e é também preciso a gente pensar, é preciso a gente politizar esse debate, porque senão a gente fica nesse lugar que é muito conveniente ao Estado, à sociedade, de que cuidado é um assunto doméstico e é um assunto das mulheres, né? Cuidado é um assunto da política pública, da sociedade, e não é doméstico, né? E também não é um assunto só das mulheres. Acho que isso é a principal consciência que a minha filha me fez ter. Eu jamais teria pensado nisso antes de me colocar nesse lugar de mãe dela. Ela trouxe essa perspectiva política. Então, a minha luta, né, se tem que haver uma, é para que a gente possa pensar, olha, todos nós dependemos de cuidados, né? A gente estava falando isso, não existe vida sem cuidado. Acontece que alguns cuidados, né, algumas dependências já estão naturalizadas, estão postas, né? Então, a gente naturalizou tanto que a gente acha que é independente, né? Ou às vezes a pessoa tem tanto poder aquisitivo que ela terceiriza tudo e acha que ela é independente, mas ela está pagando um monte de gente para fazer por ela, né? Então, é isso, a gente está aqui agora, tem alguém cuidando do filho, tem alguém que cuidou da internet, que cuidou da energia, né? Tem várias dependências, só que elas já estão naturalizadas e postas e a gente tem a ilusão da independência. E aí, esses corpos que desafiam essa lógica, porque essa sociedade não foi pensada para esses corpos, é como se eles precisassem de algo a mais, eles não precisam de algo a mais. Eles precisam do mesmo cuidado que a gente já deu conta de estabelecer e naturalizar. É um cuidado específico, dedicado, só que para essas pessoas isso ainda não foi pensado, porque elas até então, muitas nem tinham direito a viver, né? Elas eram tratadas como vidas que não valem a pena. Então, acho que essa é uma perspectiva que a gente não pode deixar que nos escape quando a gente pensa em cuidado, né? Senão a gente fica nessa coisa mais pessoal, né? E colocando num lugar de honra, de heroísmo, né? As pessoas que cuidam, num lugar de coitado ou de impotente, enfim, quem é cuidado, né? Como se essas relações não fossem todas imbricadas e como se não houvesse uma imensa lacuna do ponto de vista da política pública. E só para fechar, eu queria também dizer que o Jota falou uma coisa muito importante para a gente não fixar, né? Esses lugares, né? E eu fiquei pensando isso, que aparentemente
né? As pessoas entendem que eu sou a pessoa que cuida da Alice, mas ela também me cuida de muitas formas, né? De muitas maneiras. Às vezes de maneiras muito sutis e às vezes de maneiras muito escancaradas. Agora há pouco a gente estava ali na sala, eu pus ela assim no colo e falei, ai filha, a mamãe tá tão cansada hoje. E daí ela fez todo um esforço para levantar o braço e fez assim no meu rosto. O que é isso se não é um cuidado? É um cuidado muito amoroso, né? Então, nós somos cuidados o tempo todo. Onde tem afeto, também tem cuidado, né? E isso é sempre... Sobretudo, porque não é só uma questão orgânica, emocional, né? Então, se você não tem esse cuidado emocional, o que seria de nós se a gente não tivesse, né? O cuidado afetivo e emocional. Mas eu fiquei pensando sobre isso, né, Bruna e Jota? A quem interessa, né? A quem interessa, olha a polêmica, que não haja políticas públicas, né? Para todo esse cenário que vocês desenharam aqui, né? Então, por que não é interessante? Bom, a Mariana já falou assim, olha, até um tempo atrás eram vidas que não valiam o investimento. Muito provavelmente porque no mundo capitalista a gente é só um número que precisa ser força de trabalho. Se você não é força de trabalho, tá fora, né? Então, a quem interessa e se houvesse políticas públicas, como elas deveriam ser, né? Porque acho que é legal, o Saúde na Roda ele existe para a gente contar as histórias, né? E falar de tudo isso que a Mariana falou, né? que muitas vezes a gente não fala, mas que tipo de sugestões a gente poderia dar para as pessoas que têm o poder da caneta, sabe assim? E fazer políticas públicas? Então vamos começar com a Bruna, a Jota, depois a Mari pode dar a sua contribuição também. Eu acho que, bom, essa questão da individualização das coisas é muito interessante, porque isso, historicamente, com a pessoa com deficiência sempre foi feito, né? A pessoa com deficiência é um problema da sua família e ela que se vire. Aí a gente falou assim, essas vidas não valiam a pena. A gente está aqui num lugar falando com pessoas que sabem que essas vidas valem a pena. Mas, infelizmente, o que eu posso te dizer é que lá fora a grande maioria ainda acha que não vale. A grande maioria das pessoas acham que é um custo, a grande maioria das pessoas acham que pessoas com deficiência, por exemplo, não deveriam existir, né? Que isso deveria ser extinto, né? Que são erros, né? Nós, pessoas com doenças e deficiências, deveríamos ser extintas, assim, isso não deveria existir. Então, assim, essa necropolítica, né? Essa política feita para que vamos deixar morrer, é feita com pessoas com deficiência, com pessoas com doenças crônicas e com idosos, né? Qual é o cuidado que a gente tem com os idosos? Deixa morrer, né? Então, assim, é muito triste a gente dizer isso, porque é a realidade que a gente vive. E é por isso mesmo que as pessoas chegam, por exemplo, para mim e me elogiam por cuidar do Jota e não conseguem entender que ele é uma pessoa que cuida também. É por isso que as pessoas não entendem por que eu tive um filho com o Jota. Ele já estando na cadeira de rodas e a gente já sabendo que seria degenerativo e que é progressivo e que a gente não sabe quanto tempo se tem junto, né? Ou se o filho de vocês, a pergunta que a gente mais respondeu quando estava esperando o Francisco e se o filho de vocês tiver essa doença? Porque uma vida com essa doença para a maioria das pessoas não vale a pena, né? E a gente sempre respondeu que se ele tiver essa doença, ele vai ser cuidado, amado, respeitado, e ele vai viver e a vida dele vai valer tanto quanto a vida dos pais deles. Mas é uma questão justamente, a nossa sociedade ela não valoriza a vida que tem uma diferença significativa, uma diferença funcional e que exija um cuidado mais especializado, né? Porque justamente o que a Mariana disse, todos nós somos cuidados em algum nível, algumas pessoas vão precisar de um cuidado mais especializado, e enquanto isso não for uma política pública, as pessoas que cuidam, e aí majoritariamente são mulheres, majoritariamente são mães, vão ter que deixar seus empregos, muitas vezes, para cuidar de filhos e filhas com alguma deficiência ou alguma doença. São pessoas que vão ter a sua saúde mental muitíssimo afetada, porque, enfim, deixa-se de ter toda uma questão importante da sua vida para ser apenas cuidadora, e essa questão que o Jota disse do papel fixo, né? Você se torna só uma coisa, você é só mãe cuidadora. E aí esse medo que a gente tem de, e se eu morrer, quem é que vai cuidar do meu filho? Eu vejo a minha mãe, eu vejo os grupos de mães, né, da associação que a gente participa, que são mulheres que já estão com mais de 60, de 80 anos, seus filhos são pessoas com deficiência intelectual adultos, e quando elas morrerem, o que vai acontecer com os filhos delas?
né? Então, aí a gente, por exemplo, fica preocupado. E para ver como tudo está muito conectado, boa parte da nossa população de rua são adultos com deficiências físicas e intelectuais, que são pessoas o quê? Que perderam o seu cuidado, muitas vezes, da família, porque a sociedade não acredita que esse cuidado seja de todos nós. É um problema individualizado. Então, no momento em que o cuidado é um problema só da família, realmente toda a nossa sociedade vai ter um problema muito maior, né? Então, é uma bola de neve, né? Então, enquanto o cuidado não for visto como uma questão importante de saúde coletiva, a gente vai continuar tendo medo de ficar doente, né? Aconteceu essa semana, nós dois ficamos doentes juntos, e eu entrei em desespero. Aí eu entrei em desespero, porque eu digo, como é que a gente vai um cuidar do outro? Porque às vezes eu tô pior, ele fica mais com o Francisco, dá uma atenção, enfim. Ou se ele tá pior, eu que cuido. E eu digo, gente, e agora? Como é que a gente vai fazer? Tá nós dois ruim, né? Então, assim, é desesperador, porque se a gente, como a Mariana disse, a gente está numa posição privilegiada de ter pessoas que nos ajudam no cuidado, muitas pessoas não têm. Muitas pessoas não têm a condição de terceirizar o cuidado, de contratar pessoas externas. Então, a gente está aqui falando entre cuidadores familiares e não é por acaso, né? Porque a grande maioria das pessoas cuidadas no Brasil são cuidadas pela sua própria família, justamente por ser um problema individual e porque, na grande maioria das vezes, exige que a pessoa que cuida deixe seu trabalho. Isso traz uma precariedade financeira, né? Porque hoje eu trabalho e conto com a minha sogra e minha mãe para ajudar no cuidado de casa. Mas e se eu não tivesse elas? Eu ia ter que parar de trabalhar. E como é que a gente ia pagar as contas, pagar os remédios? Porque tem mais isso, né? A doença e as deficiências muitas vezes trazem a necessidade de medicações, que algumas a gente consegue por via pública, outras não. Então, é uma precariedade financeira, é precariedade emocional. Então, e são muitas pessoas envolvidas nisso, né? Não é só uma pessoa. A solução para isso, assim, se eu tivesse a resposta, talvez seria mais fácil poder apresentar, mas eu acho que, assim, no momento que a gente começar a ver nas vidas de pessoas que precisam de um cuidado especializado, vidas que valem a pena, a gente vai começar a valorizar também o cuidado e a valorizar quem cuida, né? Não nesse sentido romantizado de que lindo, que maravilhoso, que anjo que caiu da terra, porque ninguém aqui é anjo, a gente, enfim, cuida porque é necessário, porque a gente ama quem a gente cuida e porque a gente também se sente cuidado nesse processo, mas, ao mesmo tempo, é aquela pergunta do quem cuida do cuidador, mas não naquela questão romantizada de vamos dar autocuidado, skincare e, enfim, qualquer coisa do gênero, mas da possibilidade do cuidador também ter uma vida que não seja só de cuidado, né? Porque muitas vezes o cuidador é visto como o superprotetor, né? A mãe, né? Ai, a mãe é superprotetora, essa mãe não desgruda desse filho, porque, enfim... Mas e qual é a possibilidade que a gente dá para essas mães não serem assim? Qual é a possibilidade que a gente dá para elas terem uma vida social que não seja apenas sendo cuidadora, né? E eu penso também nos direitos, né? Em todas essas questões que as políticas públicas ou o governo poderiam dar um apoio, pelo menos, né? Para dizer o mínimo, né, gente? Então, assim, até questão de aposentadoria, como é que você faz, gente? Uma mulher que abandona o seu emprego para cuidar de alguém em casa, né? Ela vai ter aposentadoria por idade? Não é? Tem tantas coisas aí, eu não sei se vocês querem falar sobre essa questão também, né? Dos direitos de quem cuida, e acho que pode ser uma pauta importante da gente levantar aqui, porque enquanto ela estiver individualizada, como a Bruna falou, né, Mariana, é muito difícil saber para onde, que tipo de situação daria para ser implementada, por exemplo, né? Qual a sua visão? Acho que isso requer que a gente estruture a sociedade a partir de outros princípios, né, de outros valores. A gente precisaria, de fato, ter uma rede de colaboração, de cuidado, né? E não só o que é institucionalizado, né, falando aí de CRAS, de SUS,
mas da maneira como a gente se organiza mesmo socialmente, né, coletivamente. Isso precisaria ser revisto. Existem experiências em outros lugares, em outros países, em que essa função do cuidado é remunerada. E existem estudos, inclusive, que mostram que muitas vezes que seja alguém para quem ele possa pagar, para que esse serviço seja mais impessoal. Deu aqui que a minha internet está instável. Vocês me ouvem bem? Sim? Tá. Só continuando, alguns estudos dizem isso, né? Que as pessoas que dependem do cuidado, às vezes, por vezes, preferem que, de fato, remunerar alguém, porque isso as coloca numa posição menos vulnerável diante dos queridos, né? Assim, e mais do que isso possibilita muitas vezes romper com ciclos de violência ou de negligência. Se quem me cuida é alguém que abusa de mim, que me violenta, que me negligencia, como é que eu vou sair disso se eu não tenho possibilidade de ter outro cuidador ou cuidadora? Então, quando a gente fala de uma política pública, é uma política pública para garantir o cuidado, também pensando nessas questões relacionadas à violência, à segurança, né? Enfim. Então, existem essas experiências, né? O Estado paga o cuidador. E aí esse cuidador pode ser alguém da família, mas aí essa pessoa vai receber para praticar o cuidado, ou pode contratar alguém. Existem experiências de residências inclusivas, né, em que alguns grupos de pessoas moram juntos e desfrutam de uma comunidade que cuida dessas pessoas, né, uma comunidade de profissionais. Então, são várias possibilidades. Eu acho que a gente pode até olhar para o que existe e pensar, mas isso precisa emergir, eu acho, principalmente do diálogo com as pessoas que hoje são cuidadas e cuidam, porque nós vamos saber indicar caminhos e dizer aquilo que vai funcionar melhor para a nossa realidade, né? Acho que o que não dá é a gente tomar essa realidade que é de extremo desamparo como se ela fosse a única possível, como se isso fosse posto, né? Tá decidido, a vida é assim, tem uma pessoa assim, a vida de quem cuida vai ser assim, a vida de... Não, nada disso está posto, né? Acho que vale essa provocação da gente pensar que isso poderia ser de outro jeito. A gente tem até dificuldade de imaginar como seria tamanha a opressão que existe em torno dessas circunstâncias que exigem tanto cuidado. E essa frase, sempre foi assim, etc., né? É muito, muito simples, né? Para quem tem o poder de decisão, né? Até mais fácil a gente nunca se questionar, não, mas espera aí, será que sempre, que é para ser sempre assim? Não é assim, sempre foi assim? Ok, mas daqui para frente, sabe? Então, e aí é um pouco desse, aí a gente se coloca um pouco nesse universo feminino, né? Porque as mulheres meio que nascem com essa pecha, né? Então, você nasceu mulher, você nasceu para gerir uma vida, para você ser a cuidadora dessa vida. Então, é um papel que é imposto, né? Então, eu falo desse lugar de mulher porque a maioria das cuidadoras, e a gente fala no feminino, mulher, né? Então, pode ser um caminho. Eu gostei muito dessas experiências que você citou de outros países que acabam remunerando. Pelo menos é um passo aí, né? Não sei o que a Bruna ou o Jota pensam em relação a isso, mas acho que talvez possa ser uma sugestão, né? Quer falar um pouquinho, Jota? Eu acho que sim, são aspectos bem importantes, principalmente pensando nessa questão da violência, como a Mariana citou. É uma possibilidade da pessoa cuidada poder escolher quem cuida dela, que é uma outra questão que a gente sempre fala das tiranias do cuidado, né? O Jota escreveu um texto que fala um pouco disso, assim, que às vezes o cuidado exerce uma tirania de tem que ser feito do meu jeito, e às vezes é o cuidador, e o quanto isso exige um conhecimento dessas duas pessoas sobre elas, sobre essa relação, para que não se torne isso, né? E a gente aqui em casa passa muito por isso, porque assim, além de ser uma relação de cuidador e cuidado, é uma relação de marido e esposa. Então, assim, é muito difícil. É porque é diferente de uma relação de mãe e filho, que já tem essa questão maternal, né, do cuidado maternal,
que não é, né, eu acho que a gente tem que perder um pouco dessa exigência de que mãe tem que ser cuidadora também, única, enfim, mas é uma posição diferente, né? Então, assim, como que eu vou olhar para ele com a pessoa que é cuidada e ao mesmo tempo olhar para ele, meu marido, meu esposo, meu parceiro, pai do meu filho, que cuida do meu filho também, né? Então, assim, isso é uma questão importante, a gente que está educando crianças, né? Todas nós aqui somos mães e pai, a gente ensinar, por exemplo, para o nosso filho, que é um menino, que cuidado é uma coisa que compete a ele também, né? Então, assim, tem coisas que vão do início, e aí eu sou a defensora da educação, sempre eu acho que tem uma questão de educação de base, da gente trazer o cuidado como um assunto importante, né? Assim como a inclusão tem que ser um assunto importante, mas mais do que isso, a gente tem também uma formação para cuidadores, assim. Eu acredito muito que ninguém nasceu cuidador de pessoas com uma doença crônica ou com deficiência. Eu acho que é uma formação até política mesmo, né? De entender o que é seu papel, o que é seu direito, de respeito com o cuidado, né? Dessa questão de... A maioria dos cuidadores nunca teve uma experiência de saúde ou no campo da saúde. Então, assim, quando for tocar no corpo, mexer no corpo do outro, você tem que falar sobre isso, você tem que falar o que você está fazendo, que procedimento é esse que está sendo feito. Então, são questões que a gente tem aprendido no dia a dia e a grande maioria das pessoas aprende muito sozinho. E isso acaba também levando a situações de violência, a situações de desespero, a situações da pessoa não saber direito o que está fazendo, mas vai fazendo. E aí, quando isso vai para fora, às vezes vira um julgamento de mas a fulana que cuida do fulano cuida muito mal porque tá sempre brigando com ele, porque super protege, porque faz isso, porque faz aquilo, porque prende, porque solta demais. Mas a pessoa também não foi ensinada a ser cuidadora, né? E não ensinada assim de que existe uma forma correta. Que infantiliza. Não de existir uma forma correta, mas assim da gente escutar mais as pessoas cuidadas para entender, né? Assim como a gente escuta pacientes de doenças para entender melhor o dia a dia, a gente entender como é ser cuidado. Então eu sempre digo, eu aprendo muito com o Jota sobre cuidado, porque é ele que está sendo cuidado. Então assim, às vezes as coisas que para mim serviam quando eu era cuidada não servem para ele. Né? Então, assim, é uma questão de relação única, mas ao mesmo tempo tem muitas coisas comuns que a gente poderia trazer para o nosso debate diário, né? Para todas as pessoas, porque em algum momento, em alguma medida, a gente vai ser cuidador ou vai ser cuidado. Né? E cuidados nós somos a todo momento, mas em algum momento na nossa vida a gente vai ser cuidado, talvez de forma mais específica, de forma mais intensa, ou vai ter que cuidar de alguém, dos nossos pais que estão mais velhos, de um filho, enfim, de alguém que se machucou, né? Às vezes estava jogando futebol, se machucou, enfim, vai ter que ser cuidado. Então, assim, a gente aprende a ser cuidado e aprende a ser cuidador. Mas talvez a gente não precise aprender tudo isso sozinho, né? A gente possa aprender com essas experiências todas e com esse debate. Além dessa questão realmente política, eu acho que viver coletivamente é um ato político, né? A gente viver publicamente é um ato político. Então, a gente trazer isso para que não é um debate só de nós que vivemos isso dentro da nossa casa, né? Envolve toda a sociedade em que a gente vive, porque o que se passa aqui dentro, no âmbito íntimo, são coisas que vão refletir lá fora no meu trabalho, na minha vida pessoal, na minha vida social, no como meu filho vai se relacionar com o mundo, como as pessoas da minha casa vão se relacionar. Então, é importante a gente debater cada vez mais esse assunto, não só do ponto de vista de... porque, assim, talvez a Mariana também já esteja um pouco cansada dessa coisa do vamos cuidar do cuidador. E o vamos cuidar do cuidador é sempre botar uma psicóloga numa roda de conversa com um monte de gente se lamentando sobre cuidado. Ou dando um dia de beleza, porque, como são mulheres que cuidam, o dia do cuidador é um dia no salão. Então, assim... coisas que não é exatamente cuidar do cuidador. Cuidar do cuidador, às vezes, pode ser tantas outras coisas, pode dar uma perspectiva melhor, pode ser dar uma participação social, um espaço de fala, enfim, ou de debater mesmo essas questões que são importantes para nós, né? Nossa, tudo tão rico. Eu queria mais uma hora de programa. Quem sabe em 2021 a gente consegue, né? Mas isso que a Bruna falou é sensacional. Vou pedir uma palavrinha final do Jota e da Mariana também, se vocês quiserem pegar o gancho da Bruna, só porque o nosso tempo realmente está esgotado.
Palavras finais aí, Jota. O que você diria sobre os cuidadores e quem é cuidado, diante de tudo que a gente falou aqui, né? Eu acho que é bem isso que a Bruna e a Mari falaram. Deveria ser uma política pública que não fica só a cargo da mulher. Seria uma política pública. Deveria ser pensado melhor isso. Mas eu acho que eu fico com as palavras que já foram ditas. Muito bem. E você, Mariana? Eu também só agradecer, eu acho que a Bruna trouxe um aspecto importante aí que a gente sempre está atento. O Bruna e Jota, né? O Jota com essa coisa da tirania, né? Que a Bruna trouxe. Traz esse aspecto também, a gente sempre pensar dos limites entre o cuidado e o controle, né? O avesso do cuidado é o controle, e a gente precisa estar muito atento a isso para não exceder os limites éticos dessa relação, né? Acho que não perder de vista que é só com cuidado, e o cuidado da mais alta qualidade, que as pessoas vão poder ser incluídas, amadas e autorizadas a viver uma vida alegre e digna, e isso vale para todas as pessoas, né? Todas elas. E aí, para isso, a gente precisa superar pelo menos 3 crenças, né? De que esse cuidado tem que ser assumido por uma mulher sem escolha, que esse cuidado reafirma uma dependência que a gente quer evitar, como se fosse uma condição que a gente quer refutar, e de que as cuidadoras são só instrumentos provedores da vida de outras pessoas. Acho que se a gente conseguir pensar sobre isso, a gente vai poder pensar o cuidado numa perspectiva muito mais emancipatória para todo mundo. Obrigada pela oportunidade da conversa aqui. Essa é a Mariana Rosa, jornalista, ativista dos direitos da pessoa com deficiência, integrante do coletivo feminista Ellen Keller. Também conversamos com a Bruna Rocha, vice-presidente da AME, gerente-geral da Crônicos do Dia a Dia, e o historiador Jaime Fernando dos Santos Júnior, mais conhecido como Jota. Gente, muito obrigada, viu, pelo bate-papo. Até uma próxima.